Somente neste final de semana, cerca de 8 casos de Covid-19 foram registrados na UPA de Cruzeiro do Sul. É uma situação que já chama a atenção das autoridades, isso porque todo mundo lembra do transtorno que a Covid causou no mundo inteiro, e aqui no Acre não foi diferente. Para se ter uma ideia, mais de 163.979 casos da Covid-19 foram registrados aqui no estado desde o início da pandemia. Foram mais de 2.064 vítimas fatais no estado do Acre. Só em Cruzeiro do Sul foram mais de 209 mortes. Aqui ao meu lado, o Maxson Rosas, que é o gerente local da unidade de pronto atendimento do município, que vai trazer informações a respeito. Ô Maxson, apesar de somente nesse mês de novembro até o momento terem 11 casos da doença, mas isso chama atenção, porque já são pelo menos 8 casos em 2 dias. Exato, né? No mês de novembro nós tivemos 11 casos confirmados, né, por teste positivo, e entre sexta e sábado nós tivemos 8 casos, né? A vigilância da unidade já nos alertou, né? E isso nós já temos que nos preparar, né? Se mais casos venham a ser confirmados aqui na UPA de Cruzeiro do Sul. E aqui ao meu lado também, o diretor técnico da UPA de Cruzeiro do Sul, doutor Abegno Gadelha, que vai trazer informações a respeito dessa movimentação. Já é um dado que chama atenção e preocupa também por tudo que as pessoas passaram, né? Alexandre, realmente nós temos uma situação que está nos chamando bastante atenção, que no último mês nós tivemos uma confirmação de 12 casos de Covid-19 aqui na nossa unidade, onde o que mais chamou atenção foi que só no último final de semana nós tivemos a confirmação de 8 casos. O que nos chama a atenção é que esse número tem evoluído de maneira gradativa para um aumento, para um incremento do número de casos positivos. Certo. Quando alguém chega com um caso positivo aqui, no caso foi final de semana, né? Qual a orientação? E por onde a pessoa deve procurar quando sentir alguma síndrome gripal ou algo nesse sentido? Olha, a orientação ainda é principalmente que as pessoas que tenham qualquer sintoma gripal, de resfriado, sempre a unidade básica de saúde é o ponto principal de atendimento desses pacientes, né? Em casos aqui na UPA, por exemplo, como aconteceu no final de semana, a população tem toda a liberdade e o direito de procurar a unidade de pronto atendimento aqui na UPA. Mas sempre que alguém tiver essa necessidade de passar por uma avaliação médica e apresentar sintomas gripais e tiver a necessidade de fazer um processo investigativo, a porta de entrada sempre são as UBSs. Atualmente, uma pessoa com Covid-19, ela tem se tratado em casa, mas dependendo da situação, ela é encaminhada para onde? Olha, Alexandre, graças a Deus que com a evolução das vacinas, né, o desenvolvimento dessa vacina, a população imunizada, né, e a própria criação o desenvolvimento de uma imunidade natural relacionada ao vírus que a população tem desenvolvido pelo grande índice de casos que nós tivemos no mundo inteiro. Então, hoje em dia, nós temos uma tranquilidade até o momento, nós não temos nenhum sinal de alerta e que esses casos estão vindo com alguma gravidade mais intensa, com necessidade, por exemplo, de internação em UTI, em leito de terapia intensiva. Então, os casos que nós temos registrados aqui na nossa unidade, pelo menos, são casos leves que, sim, têm toda a condição de serem conduzidos de maneira ambulatorial. E para a gente concluir, qual a orientação que o senhor dá para o cidadão, aquele que tem a comorbidade, para evitar ter contato com o vírus? Exatamente. A nossa preocupação maior justamente são com as pessoas que têm comorbidades, pacientes idosos, que têm diabetes, que são hipertensos, que são cardiopatas, que têm problemas pulmonares. Essa ainda é uma população de risco, é uma população que nos preocupa e é para quem a gente deixa aqui a nossa orientação principal para ter os cuidados como a gente já veio orientando durante todo o decorrer dessa pandemia. Né? Evitar lugares de aglomeração. Evitar lugares de aglomerações, estar próximo de pessoas que estejam com sintomas gripais, que estejam com sintomas de resfriado, principalmente a questão da tosse, a lavagem de mãos, esses cuidados básicos que são sumamente importantes. E quem tem comorbidades, como doença pulmonar obstrutiva crônica, as pessoas que são tabagistas, né? Pessoas que são cardiopatas, que são diabéticos, essas pessoas que têm essas comorbidades, que são fatores de risco para a complicação da doença, é que tem que ter o maior cuidado, a maior preocupação em ter esse controle, ter toda essa preocupação de cuidado preventivo que a gente orienta para que não venha a contrair a doença e para que posteriormente não venha a sofrer nenhuma complicação mais grave.